E aí, será que é montagem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer animações fluidas e como deixar sua animação 3D ou 2D no nível profissional, beleza? São 3 princípios da animação que eu vou passar pra vocês aqui hoje e como eu aplico eles, né? E dar alguns exemplos assim de práticos de como vocês podem aplicar também, beleza? Então vamos lá pro primeiro princípio. Abrir aqui o Blender e agora a gente vai utilizar o princípio do Easy, né? O aceleração e desaceleração numa animação onde tem um percurso de um objeto, né? Então ele vai fazer algumas curvas ali e a gente vai fazer isso do zero, beleza? Como deixar mais suave essas curvas e como suavizar também a aceleração do objeto nos pontos iniciais e finais, assim, pra gente ter um resultado mais profissional na nossa animação, beleza? Então vamos lá, vamos selecionar o objeto aqui, né? Eu vou segurando o Alt e clicando aqui com o botãozinho do meio do mouse, né? A gente consegue variar aqui entre as posições básicas do objeto. Então vamos lá, vamos pegar alguma aqui, né? Preciso que ele vá de um ponto A no cenário aqui até o ponto B, né? Então vamos marcar aqui a opção aqui de Auto Keyframe, né? Então ele vai marcar onde a gente moveu o objeto aqui na linha do tempo, né? Deixa eu arrastar um pouquinho para cima aqui. Por exemplo, vou colocar em 100 aqui. E vou arrastar ele com G, né? Lá para uma outra ponta do espaço aqui, né? Então vamos lá. Então ele vai fazer esse movimento aqui, né? Vou até trazer um pouquinho para mais perto, deixar mais rápido. Beleza. Agora vamos mudar de vista, né? Vamos colocar a vista de cima aqui, né? Então, como eu quero que ele faça algumas curvas, eu vou colocar ele fazendo aqui 2 variações de posição, para um lado aqui e uma para o outro. Beleza. Aqui, como o Blender já aplica uma suavização no caminho, né, que é o percurso que o objeto está fazendo na posição dele, já ficou suavizado essa questão, mas a gente precisa que fique com mais contraste, sabe, esse movimento, que tenha um certo impacto, sabe? Então, nesse caso, eu quero passar que o objeto ele começa desacelerado, né? Ele acelera, faz as 2 curvas, né? Desacelerando também nas pontas das curvas, né? O meu objetivo é esse, e desacelerando também no final. Então, como a gente pode fazer essa aceleração e desaceleração, né? Esse princípio do Easy, usando o gráfico de movimento aqui do Blender. Então a gente vem aqui, a opçãozinha que tem em cima de todo o painel, né? Vocês podem ver aqui. Eu vou mudar para editor gráfico. Aqui a gente consegue ver, segurando o Ctrl e também clicando e arrastando com o botão do meio do mouse aqui, ó, a gente consegue fazer esse movimento aqui, né, e arrastar e aumentar e diminuir aqui o nosso zoom dentro aqui do painel editor gráfico, beleza? Então vamos lá. A gente tem que pensar no seguinte, que aqui, ó, nessa linha do tempo, no caso o espaço nesse eixo X aqui é basicamente o tempo, né? E o espaço no eixo Y, né, o eixo vertical, é a variação de valores, né, de cada propriedade. Por exemplo, a rotação e a posição e a escala também no eixo X, Y e Z, né, que é a posição lateral, frontal e também de cima para baixo, beleza? Então vamos lá. Agora a gente precisa, tendo isso em mente, né, a gente precisa pensar em outra questão também. No caso, indo para cima e para baixo, ele vai variar naquele valor que tá selecionado, né? Então vou dar um Ctrl Z aqui, ó, por exemplo. Esse é o valor X, né? Como vocês podem ver, ele vai de um lado para o outro naquele eixo, né? Aqui tem a mesma cor também pra facilitar pra gente. Então essa questão da variação de valores é para cima e para baixo aqui na timeline, e aqui na horizontal é basicamente o tempo em que está ocorrendo essa ação, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente tem que ter em mente que quanto mais horizontal tiver a curva, né, quanto mais achatada ela tiver, mais suavizado está aquele movimento, e quanto mais íngreme, né, quanto mais vertical tiver aquela curva ali, aquela linha, mais rápido ele vai estar, né? Então, como a gente quer desacelerar nessas pontas aqui, é só a gente clicar no S, né, aqui do teclado, e fazer isso daqui, ó, nas pontas que a gente quer desacelerar, né? Como vocês podem ver aqui, ó, usando esse princípio do Easy, a gente já nota que tem um certo impacto agora na animação, né? No final ela desacelera. Só que ela desacelera só nesse eixo que a gente mexeu aqui, né, que é o eixo X. Então ela vem, desacelera pra cá, e no final também ela desacelera, só que o que a gente quer desacelerar agora também é a posição no eixo Y, que é o que vai pra frente, né? Então esse é o eixo Y aqui. Eu vou apagar esses outros quadros-chave aqui, ó, que ele fique mais rápido a parte do meio. Então, para deixar mais rápido nessa parte do meio,
eu vou fazer igual que eu fiz no eixo X aqui, né? Eu só vou clicar nas extremidades aqui e arrastar para deixar essa parte do meio aqui da animação mais íngreme, né? Mais vertical que horizontal, pra gente deixar mais rápido do que as partes extremas ali, né? Que é o final e o início da animação. Então vai ficar assim, ó, mais ou menos. Ele vai iniciar devagar, acelerar e desacelerar, né? Então vamos ver como ficou. Vocês podem mover aqui os pontos do gráfico, assim como vocês movem ali na timeline, tá? É o G para mover, o S para dar escala e o R para rotacionar. Outro ponto aqui interessante da gente aplicar é quando a gente quer que o movimento ele não pare por completo, ou ele ainda suavize, mas mantenha um certo movimento. É só a gente usar a rotação aqui, ó, e girar ela pro próximo, na direção do próximo keyframe, que no caso é o de cima. E esse de cima eu posso girar pro de baixo aqui, então vai ficar mais ou menos assim, ó. Ele mantém suavizado, só que ele pende ainda para um lado aqui, né? Mantendo esse movimento, não deixando parar por completo, porque quando fica horizontal demais, ele fica muito desacelerado, né? Então não fica muito natural, né? Ó, melhorou um pouco. Dessa forma a gente consegue aplicar esse princípio aí do easy, beleza? Agora a gente vai partir para um segundo exemplo, para a gente usar o princípio da antecipação, tá? Então, além do princípio de easy, antecipação, a gente usa muito para dar personalidade e deixar mais realista o movimento, por exemplo, de um personagem, ou a gente quer que alguma coisa tenha vida própria, né? Então vamos lá. Eu vou excluir aqui. Vou criar uma esfera agora, beleza? Mesmo esquema, né? Apertando o botão do meio do mouse, com o Shift, a gente consegue dar o Pan aqui, o Alt, a gente gira a imagem, beleza? Se você estiver meio perdido aqui durante o tutorial, eu te aconselho você dar uma olhada em alguns tutoriais básicos sobre a interface do Blender, né? Para você conseguir chegar aqui com a mente focada mais na técnica em si, né? Porque essa técnica aqui você pode aplicar em qualquer software de animação, que tem animação seja 2D ou 3D, beleza? Então, normalmente todos eles têm esse painel com o editor de gráficos, né? Do gráfico de velocidade ou de animação. Então vocês vão conseguir aplicar esses princípios aí, são princípios universais até de animação quadro a quadro, em qualquer outro software, né? Então, se você estiver meio perdido, é só você olhar algum vídeo aí sobre a interface do Blender, né? Futuramente posso trazer um vídeo parecido com esse para ajudar vocês aí, beleza? Então, dito isso, vamos continuar aqui. Agora vamos pro princípio aí da antecipação, né? Eu quero, por exemplo, que essa esfera ela salte um abismo, né? Então ela precisa de ganhar impulso, né, para acumular a força cinética ali, e quando chegar na beirada ali do abismo que ela tem que saltar, ela já tem acumulado essa energia e esteja em velocidade o suficiente para saltar por cima, né? Então vamos para exemplificar isso. Ó, vamos lá. Então eu vou fazer a animação básica aqui. Eu vou colocar os keyframes básicos, né? Os quadros chaves aqui básicos. Então vamos lá. Já está ativado o tabela de animação, painel de animação para ficar mais fácil, ter duas vistas aqui. Então vamos lá. Keyframe, ela tá aqui na beirada, terceiro ela já tá aqui no outro lado e ela para aqui no meio do segundo bloco, né? Então, como eu já fiz a base, agora aqui no meio onde eu quero que ela salte, só vou. Pode ver que só fazendo os keyframes vai ficar muito robótico, né? Então a gente precisa aplicar o princípio tanto de aceleração e desaceleração, como o de antecipação que eu vou explicar agora para vocês, né? Todo movimento que a gente for fazer, né, de algum objeto que seja vivo, que não tenha algum tipo de propulsão, né, que dê esse impulso para ele precisa de pegar esse impulso naturalmente. Então, por exemplo, um personagem que vai dar um soco, ele precisa de pegar o impulso primeiro para depois largar essa energia. E geralmente os animadores eles deixam o mais exagerado o possível para mostrar realmente que o movimento ele foi preparado para depois ser lançado, né? Ter um motivo ali, tornar isso mais natural, né? Todos os princípios eles servem para tornar a animação mais natural para quem está assistindo, né? Para o telespectador. Então, a gente vai fazer isso agora, né? Colocando esse segundo keyframe, que é um keyframe de antecipação, onde ele vai para trás primeiro, para depois, para depois avançar, né? Então agora a gente vai aplicar o princípio do easy, né? Então, se a gente observar uma bolinha pulando, se a gente observar alguém pulando, ou pegar até uma referência, é bom até vocês pesquisarem referências aí para fazer a tua animação. Então, por exemplo, se a gente observar, a gente vai ver que a desaceleração ocorre no ponto mais alto, né? Sempre a bolinha, o ponto de maior velocidade dela é aqui embaixo, né?
e aqui em cima ela desacelera. Então ela quica assim, desacelera aqui em cima e mantém a maior velocidade aqui embaixo, né, onde é o ponto de contato. Então a gente vai fazer isso agora. Lembrando sempre, horizontal, desacelera. Vertical é aceleração, né? Então aqui a gente pode ver os pontos de aceleração tá mais aqui. E a gente só vai reforçar mais ainda essa desaceleração no ar aqui, né? Como fica com muito mais vida o movimento, né? Para deixar com mais impacto essa batida dela aqui no chão, a gente vai deixar completamente vertical esse movimento aqui, ó. Eu cliquei na escala e no X para ele escalonar os keyframes aqui só no eixo X, né? Que é o eixo horizontal. O eixo Y é o eixo vertical, beleza? Só lembrando aí. Um pouquinho mais para trás aqui, que eu acho que não tá muito centralizado esse movimento aqui. Ó, lembrando sempre que a gente tem que dar atenção para todas as curvas, as linhas de animação, né? Por exemplo, essa que é a linha onde define aqui o avanço para frente da bolinha, né? Ela tá desalinhada aqui, então eu quero que ela venha para cá, desacelere, né? Para pegar o impulso, venha, desacelere, acelere de novo e pule, continue acelerando e desacelere só no final, né? Então, vamos apagar esse quadro-chave aqui. Vamos colocar só mais um keyframe aqui, apertando I, somente os canais selecionados. Ó, deixei mais reto aqui esse percurso do pulo, né? Para ficar mais... Não tem muita variação, como eu só queria a suavização do salto, né? Eu só desacelerei ali no eixo Z lá do espaço 3D, né? Que é o eixo aqui de cima e embaixo, né? Que é o eixo que define quando o objeto sobe e desce, né? Então eu só deixei mais íngreme aqui, suavizei como eu queria que suavizasse aqui, só pegando o impulso e largando, né? E aqui ficasse mais rígido, por exemplo, ela vem até o final e dá aquele salto, né? Dá aquele salto. Quando bate de volta no outro lado lá, tem que ser íngreme também. Então tem que ser bem seco aqui essa batida para causar impacto mesmo, né? Então eu deixei o mais seco possível aqui a curva, né? Tirando a escala dela aqui. Então você pode ver que fica bem rígido essa ponta aqui, ó, da curva. Uma coisa que a gente tem que cuidar também é a velocidade com que acontece esses movimentos, né? Se você observar aqui, ó, ainda tem alguma coisa estranha na animação, né? Então o que a gente pode notar é a velocidade com que as ações estão acontecendo, mesmo que elas estejam ali suavizadas, aplicando os princípios. A gente tem que perceber também o terceiro princípio, que é o que eu vou falar agora, que é o princípio do time, né? Que é o tempo em que a gente vai colocar essas ações acontecendo. Então, por exemplo, a ação de pegar o impulso, pular e depois acelerar no final, tem um certo tempo padrão assim, e que vai ficar mais natural quanto para acontecer, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, o ponto onde mais está demorando para acontecer a ação, nosso cérebro percebe isso naturalmente, é o ponto onde ele está pulando, né? Então o que a gente pode fazer é simplesmente trazer os keyframes. Agora ficou muito mais natural do que como estava antes, ó. Só a gente alterando o tempo aí dessa animação, né? Vocês conseguem perceber isso? Coloquem nos comentários se você conseguiu perceber essa diferença aí entre esse tempo de animação e aquele outro tempo lá, né? Agora faz muito mais sentido o tempo dela pegar o impulso, jogar ele, pular, né? E desacelerar no final. Não parece ali que tá demorando uma eternidade para terminar aquele movimento, né? Então a gente tem que ir ajustando, né, esses pontos, cuidar sempre essa questão do time, né? O tempo que acontece a ação. Se tem preparação, se vai precisar de preparação ou não, né? Por exemplo, uma nave, ela não vai precisar de preparação para ir para frente, né? Ela tem o propulsor dela. Então, o que dá aquele movimento, o que gera o movimento para ela é o propulsor, que tá jogando alguma coisa para trás para ela conseguir ir para frente. Então, ela não precisa de pegar o impulso, né? Como um animal, um ser humano precisa, né? A gente precisa de pegar o impulso para fazer tudo que a gente quer fazer com potência. Então, se eu vou dar um soco, eu preciso de pegar o impulso para depois jogar aquela energia cinética de forma que tenha potência, né, para mim, que eu quero fazer. Pegou o impulso, jogou. Prestar atenção então no time, na preparação da ação e na aceleração e desaceleração do movimento, né? Fechou? Então esses foram os 3 princípios de animação aí que a gente pode aplicar no nosso trabalho para melhorar a nossa animação, deixar mais profissional, né? Espero que você tenha gostado. Deixe seu like aqui embaixo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e compartilhar para mais pessoas, né? Compartilhar esse conteúdo, entregar para mais pessoas que curtam esse assunto, que precisam desse conteúdo. Comente aqui embaixo sua dúvida, compartilhe com alguém que você conheça que precise desse conteúdo aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo e eu te vejo no próximo vídeo, beleza? Valeu!